Rafael Prato, tudo bom, Rafael? Rafael fala o seguinte: Doutor Marcelo, desde criança tive diagnóstico de dermatite atópica, devido às lesões que tem na pele, que começam com pequenos pontinhos, normalmente nas nádegas, pernas, braços e cotovelos. Devido ao prurido, viram lesões eczematosas numulares. Quem não sabe o que é numular, é no formato de moeda, tá? Tive períodos eczematosas, são aquelas lesões avermelhadas, também que muita gente que está assistindo nossa live não tem ideia do que são esses termos técnicos, né? Então viram feridas avermelhadas em formato de moeda, pronto. Lesões eczematosas numulares, vamos traduzir para feridas avermelhadas no formato de moeda. Tive períodos nesses meus 50 anos bem brandos ou inexistentes e períodos de maior intensidade desses eczemas. Neste momento de crise, meus IgG, IgE e Monocap-Isaac que é uma técnica, uma das mais sensíveis e específicas na detecção de anticorpos para alérgenos, né, deram baixos e acabei descobrindo recentemente que tenho uma deficiência comum variável. Acho isso paradoxal com a dermatite atópica, tá? Quais seriam possíveis causas dessa minha alergia cutânea, além da dermatite atópica? Penso sempre urticária, prurigo nodular, dermatite herpetiforme, neurodermatite, sensibilidade a algum alimento não mediada por IgE, etc. Difícil diagnóstico, pois as moléstias compartilham sintomas semelhantes. Então, Rafael, vamos lá. Vamos tentar explicar isso aqui aos pouquinhos, né? Você falou que fez o IgG e IgE, então o IgG a gente sabe que é um anticorpo muito importante para a proteção. A gente tem subclasses, eu não sei se você fez as subclasses, né? Você fez a subclasse IgG1, 2, 3 e 4. E a IgE também, antigamente achava-se que não tinha importância quando estava baixa. E hoje a gente sabe que a IgE ela participa de um fenômeno, né, imunológico chamado citotoxicidade mediada por anticorpo. Ou seja, quando o paciente tem alguma célula invasora, dentre elas o próprio câncer, né, que o câncer, apesar de ser uma célula do próprio corpo que se modifica, não deixa de ser invasor. Um dos anticorpos utilizados como sinalizador do sistema imune, ou seja, que se agrega na célula e sinaliza o sistema imune, por assim dizer, a combater essa célula, é a IgE. Então a IgE ela não pode ser muito baixa nem muito alta. A IgE ela tem que ter um valor razoável, tá? Ela não pode ser muito baixa. Quando o paciente tem uma IgE baixa, também não é um bom sinal, tá? Então é importante deixar isso claro. Às vezes é a única oportunidade que vocês vão conseguir ouvir e muitos médicos não têm um conhecimento assim tão aprofundado em imunologia e pode ver uma IgE baixa ou muito baixa e achar que aquilo ali é normal, que não tem relevância nenhuma, mas sim, tem. A IgE ela não pode ser também muito baixa porque ela acaba não agindo como um sinalizador para o sistema imunológico para matar o câncer, para destruir o câncer. Então o câncer ele pode se proliferar quando você tem baixa de IgE, tá? Trocando em miúdos. Deram baixo, você acabei descobrindo recentemente que tem imunodeficiência comum variável. Imunodeficiência comum variável é quando você tem a alteração de alguns elementos. Por exemplo, você tem baixa de IgM, com baixa de CD8, ou no caso dele, ele tem baixa provavelmente de atividade do linfócito B, né, porque o linfócito B é que produz essas substâncias, como também a questão da IgM, o linfócito B produz. Então, o linfócito B produz os anticorpos. Então, isso acaba levando, por assim dizer, uma deficiência de anticorpos, mas também pode haver uma deficiência de linfócito T, que caracterizaria uma imunodeficiência comum variável. Ele acha paradoxal com a dermatite atópica. Então, assim, é difícil a gente dizer realmente o que se passa com você, mas as imunodeficiências, elas não são paradoxais com a dermatite atópica. Tudo bem que a imunodeficiência comum variável, não sei se você já desenvolve ela desde criança ou se você começou a desenvolver essa imunodeficiência comum variável já na idade adulta, tá? Mas se porventura você já tem algum tipo de imunodeficiência, uma deficiência do sistema imunológico, isso faz com que você tenha uma possibilidade, uma probabilidade de ter mais infecções. E o aumento das infecções faz com que você produza mais alarminas. O que são as alarminas? São as substâncias produzidas pelo nosso sistema imunológico quando eles interagem com os antígenos, né, com os agentes invasores, e fica um lixo circulando na circulação do corpo, né? E esse lixo, então, ele é um antígeno.
e esse antígeno, por assim dizer, ele pode induzir uma resposta mediada por linfócito TH2 e linfócito T22. Então, um paciente que tem imunodeficiência, ele é um paciente mais atópico do que um paciente que não tem imunodeficiência. Então, quando você vê aquele paciente extremamente atópico, que tem alergia a muita coisa e que desenvolve reações alérgicas, respiratórias, dermatológicas, alimentares e tudo mais, você precisa pensar na possibilidade de uma imunodeficiência primária, um erro inato da imunidade, né? O termo mais recente chama erro inato da imunidade, porque esse paciente, por desenvolver muitas infecções, muitas inflamações, ele acaba produzindo muito lixo, muita alarmina, e essa alarmina, por sua vez, induz uma resposta imunológica, induz clones de linfócitos B a produzirem IgE e também induz clones de linfócitos T a ter uma preponderância dos chamados linfócitos TH2, que são aqueles linfócitos T que estimulam o linfócito B e estimulam a produção da IgE, que é um dos principais causadores de doenças alérgicas, além, lógico, das citocinas, né, que todos nós conhecemos, interleucina 4, 5, interleucina 13, que são interleucinas ligadas à reação imunológica alérgica, tá bom? Então, não tem por assim dizer, eu não vejo uma incongruência você ter uma imunodeficiência com uma dermatite atópica, tá bom? Ou uma piora da dermatite atópica. Quais seriam possíveis causas dessa minha alergia cutânea além da dermatite atópica? Eu acho que você tem que investigar realmente a dermatite atópica mais a fundo, né? E eu não sei se você já viu a nossa playlist sobre dermatite atópica. É uma playlist bem completa, ali a gente fala de vários aspectos da DA. A dermatite atópica é uma doença multifatorial, é uma doença que é ligada não só com o seu código genético, que não expressa adequadamente as chamadas proteínas de adesão, as filagrinas, as claudinas, que são aquelas proteínas que juntam as nossas células dermatológicas e fazem com que a gente não tenha uma quantidade grande, por assim dizer, de aberturas, né, da nossa pele para o meio interno e, consequentemente, acaba havendo uma sensibilização aumentada do nosso corpo em relação à dermatite atópica, é uma das causas. Há também parece que uma imunodeficiência local na pele em relação a uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, que induz a produção, por assim dizer, de uma entidade chamada superantígeno, e esse superantígeno, por sua vez, ele induz mais ainda processo inflamatório, piora mais ainda a dermatite atópica. Então, por isso que você tem que tratar a deficiência das proteínas de adesão, proteínas de junção, perdão, adesão não, junção, e você tem que tratar também a deficiência da imunidade contra o Staphylococcus aureus. Você tem que erradicar o Staphylococcus aureus, você tem que hidratar bem a pele para tratar isso. Existe também a questão da alergia alimentar, porque a pele do paciente com dermatite atópica ela é aberta, né? Ela é aberta. Então, só de você manipular às vezes um alimento, nessa manipulação sensibiliza você a ter uma hipersensibilidade alimentar, né? Então, e precisa ver também quais são os alimentos que você é sensível e que você desenvolve reação, porque às vezes você é sensível, mas desenvolve reação. Então, tem que ver os alimentos que você seria sensível e desenvolveria reação. E também, por assim dizer, o próprio acro, a poeira, o mofo, o pelo do animal, né? Tudo isso leva um incremento, uma piora da resposta TH2 e, consequentemente, faz com que você piore também da dermatite atópica. Por isso que a gente orienta o paciente que faz tratamento de dermatite atópica forrar o colchão e travesseiro com material impermeável do tipo napa ou PVC, porque praticamente 1/3 das nossas vidas nós passamos sobre o colchão e travesseiro, a gente deita sobre o colchão e travesseiro, e esse período é um período que a gente acaba se sensibilizando, caso a gente não tenha uma forração impermeável que evite o contato da nossa pele com a poeira, com ácaro, com mofo, com fragmento de pele, com tudo que não presta dentro do colchão e travesseiro, entende? Então a gente acaba vendo uma retroalimentação daqueles conteúdos alergênicos que estão dentro do colchão e travesseiro, e aquilo acaba induzindo então uma piora clínica do paciente. Então tem que analisar tudo isso com muito carinho, com muito detalhe e tudo mais, né, para que a gente possa então ver isso direito antes de pensar em algumas outras possibilidades. Mas você pensa sempre em urticária. A urticária são lesões em alto relevo que coçam tal e que somem, elas não passam mais de 24 horas, né? Ou seja, não deve ser urticária, né, pelo que você está dizendo. Prurigo nodular também, às vezes só de você coçar a região você acaba desenvolvendo a questão das lesões pontiformes em forma de prurigo.
Dermatite herpetiforme, ela está relacionada com glúten, então pode ser que você tenha alguma intolerância ao glúten, é importante fazer, mas não acredito. Neurodermatite também é algo que pode estar relacionado com o sistema nervoso e acaba causando essa situação toda. Sensibilidade a algum alimento não mediada por IgE, isso aí já caiu muito em desuso essa investigação, porque a gente tem muita IgG para alimento, tá? Isso é importante, porque, por exemplo, a gente eventualmente toma antibiótico. Esse ano mesmo eu tive que tomar antibióticos, né, por causa de uma gripe muito forte, que ia evoluir para algum processo bacteriano, então eu tive que fazer um antibiótico. No que a gente faz antibiótico, anti-inflamatório ou qualquer outro tipo de substância que agrida, que inflame o seu intestino delgado, você aumenta a permeabilidade intestinal. Então, aumentando a permeabilidade intestinal faz com que os alimentos eles penetrem com mais facilidade para dentro do organismo e isso pode induzir a produção de IgG. Então, IgG, bem da verdade, ou seja, não mediada por IgE, né, não seria um marcador adequado para o diagnóstico de alergia alimentar, porque tem muita gente com IgG positivo que não tem alergia alimentar, mas tem uma produção fisiológica de IgG devido a situações que se passaram na vida e que levaram então a produzir esse IgG, principalmente após a utilização de determinados remédios. Mas alergia também a algum alimento não IgE mediado, ela não causaria urticária, né? Outros tipos de alergias, né? Ela causaria mais sintomas gastrointestinais sem urticária. O que leva a urticária em relação ao alimento é justamente a interação da IgE e a interação das chamadas proteases dos alérgenos, entende? Então, hoje a gente sabe que a urticária, ela não somente ela é induzida pela IgE, ela pode ser induzida por inúmeros fatores, mas vamos falar assim mais de questões de alérgeno mesmo, por assim dizer, né? A ação do alérgeno diretamente. Existe um fenômeno chamado indução por protease, onde proteases, que são estruturas dos alérgenos, né? Elas podem interagir com os receptores de alta afinidade dos mastócitos e ativar diretamente o receptor de alta afinidade dos mastócitos. São enzimas que ativam diretamente o receptor de alta afinidade dos mastócitos, fazendo com que haja um rompimento então da membrana do mastócito e a liberação de histamina, por assim dizer, entendeu? Então, é complicado, né? Difícil diagnóstico, pois as moléculas compartilham sintomas semelhantes. Então, Rafael, eu sugiro que você assista, eu sei que vai ser um xarope muito grande, tem que assistir mais de 100 vídeos da nossa playlist sobre dermatite atópica, mas ali a gente fala muito sobre dermatite atópica, é um xarope danado ter que me ouvir, né? Mas fazer o quê, né? Eu tenho algum conteúdo de relevância ali que pode te ajudar de alguma forma e assista esses vídeos, tá? Primeiro, né? E depois a gente tenta fazer os chamados diagnósticos diferenciais para os mais diversos tipos de problema e certamente nós estamos para inaugurar uma telemedicina social e se você quiser participar da telemedicina, você pode entrar em contato com o nosso serviço de atendimento que eles vão lhe dar algumas orientações, tá bom? Caso você não seja do Rio de Janeiro, tá bom? Ou do Paraná também, que nós temos uma unidade do Paraná. Obrigado, Rafael. Um abraço.